Você é precioso, muito obrigado. Olha para o seu vizinho e fala assim: toda vez que você ouve a palavra de Deus com o coração aberto, você fica mais bonito por dentro e por fora. Amém? Amém? Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você sabia que está acontecendo uma revolução no mundo todo? Eu acabei de vir do Panamá, de um ajuntamento de pastores das maiores igrejas do mundo. É uma revolução que Deus está fazendo, queridos, ao redor do mundo. É uma coisa muito, muito legal mesmo, o que Deus está fazendo. E a maioria dessas mega igrejas, praticamente todas elas, são igrejas baseadas em grupos pequenos, em grupos familiares ou células. É muito lindo o que Deus está fazendo. Por exemplo, eu tive o privilégio de pregar numa igreja em células de mais do que 30 mil pessoas na Indonésia. Você sabe que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, mas você sabe que estão convertendo tantas pessoas lá, que já estão dizendo que não vai ser mais o maior país muçulmano do mundo. É impressionante o que Deus está fazendo, gente, ao redor do mundo. Eu queria que você visse esses pastores. Cada um deles era assim, mais humilde, mais quebrantado do que o outro. Pessoas preciosas, inclusivistas, que querem aprender um com os outros. Eu e minha esposa, nós nos sentimos tão pequeninhos. Nós falamos: meu Deus, que honra, que privilégio. A gente sabe que a gente não merecia estar lá no meio daqueles preciosos príncipes de Deus, sabe? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, e que é um fato: tudo que Deus tem feito e que está fazendo, não é por causa da gente. Eu tenho certeza disso. É apesar de nós, apesar das nossas pisadas na bola. E eu lembro uma época, quando eu era solteiro ainda, eu orando, jejuando, chorando na presença de Deus. Eu até gritava, sabe por quê? Eu não estava conseguindo vencer pecado. Eu não estava conseguindo vencer certos pecados na minha vida. Foi horrível. Só Deus sabe quanto eu sofri. E eu lembro naquele tormento, falando para Deus: Deus, se um dia o Senhor me der vitória sobre esses pecados, e me ajudar a viver uma vida de santidade, ser um homem de Deus como eu sonho ser, Pai. E se um dia o Senhor me usar grandemente, eu quero lhe fazer uma promessa, que aonde eu for nesse mundo, eu vou dizer para as pessoas, que se o Senhor pode usar esse, que é o mais fraco de todos, porque eu tenho certeza que eu sou o mais fraco. Não tem ninguém aqui que, se não fosse por Jesus, é mais fraco do que eu, irmãos. Eu tenho certeza disso. E eu prometi para Deus: eu prometo, aonde eu for nesse mundo, eu vou dizer para as pessoas que se o Senhor pode usar esse, que é o mais fraco de todos, o Senhor pode e quer usar todos os seus filhos grandemente. Amém? Olha para o seu vizinho, bem nos olhos dele, com muita fé, diga assim: Deus vai te usar grandemente. Aleluia, aleluia. Irmãos, tem cada coisa acontecendo em países muçulmanos. Algumas delas eu nem posso dizer que são tão assim, ainda em forma quase secreta, por causa da revolução do cristianismo nas igrejas escondidas. Coisas impressionantes. Mas eu vou contar uma, porque essa eu já posso contar, mas eu não lembro se a igreja lá tem mais ou menos 1000 pessoas ou 900, eu não lembro bem o número, mas eu lembro que essa igreja que tem mais ou menos 1000 pessoas, isso é uma coisa relativamente recente. Ela surgiu num país super muçulmano. E o que acontece? Esses irmãos estavam me falando o que aconteceu. Daquelas 1000 pessoas, 900 a 1000 membros que essa igreja tem nesse país muçulmano muito fechado, 700 foram ganhos para Jesus, começando com uma visão. É assustador. Estou lhe dizendo, Jesus aparece para a pessoa.
e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu nome é Jesus. Se você quiser saber mais sobre a minha pessoa, procura o pastor fulano e Jesus dá o endereço dele. Eu não estou brincando. Aí a pessoa vai lá na casa do pastor, o pastor abre a porta: o senhor que é o pastor fulano? Sim. Jesus me falou que era para vir procurar o senhor. Ah, mais um, pode entrar. Que coisa linda! Tem uma vila muçulmana que praticamente toda converteu, porque na mesma noite todos os moradores da vila tiveram o mesmo sonho com Jesus. Uma coisa sobrenatural. Tem algumas, vou te contar um segredo rapidinho, tem algumas mesquitas até messiânicas. Parece mesquita muçulmana, ainda oram 5 vezes por dia, mas é para Jesus. O mulá, que ainda está lá mulando, mas não está mesmo, na realidade ele é o pastor daquelas ovelhas. Olha para o seu vizinho e fala assim: e nós fazemos parte dessa revolução. Irmãos, eu voltando de uma dessas viagens, porque eu tenho ido para os países mais loucos que você pode imaginar: Mongólia, Nepal, Mianmar e muitos outros países do mundo todo. E uma dessas viagens, voltando, ouvindo tantas coisas maravilhosas, eu falei: Deus, eu quero ver isso acontecendo mais no Brasil. De repente comecei a saber de algumas coisas. Estava lá depois do nossos TADEs, o nosso treinamento de líder que nós temos toda terça-noite. Aí chegou os irmãos falar assim: pastor, você soube o que aconteceu numa das nossas células? Não, me conte. Pastor, estavam lá adorando ao Senhor Jesus, e uma das senhoras que ainda não tinham entregue a vida a Jesus, uma das senhoras não evangélicas que estava na célula, durante a adoração ela começou a chorar: estou vendo Jesus. Jesus estava lá no meio também. E sabe quem mais viu naquela célula? Somente uma outra senhora que também não era evangélica. As duas não evangélicas que viram, e as duas entregaram a vida a Jesus. Que coisa fabulosa! No Brasil também está acontecendo. Em agosto de 2013, agora, mês de agosto, poucos meses atrás, uma senhora lá no Rio Grande do Sul chegou para o padre carismático, assim, de uma grande comunidade, e ela disse: seu padre, eu só quero informar para o senhor que eu não vou estar vindo aqui mais, mas nada contra o senhor, eu gosto muito do senhor, é só porque eu vi o evangelho pregado de uma forma tão diferente, seu padre. Minha vida mudou, eu conheci Jesus de verdade. Ele falou: aonde? Ela falou: numa célula. Ele falou: o que é uma célula? Ela disse: é um negócio muito legal, seu padre. Ele falou: eu queria ver esse negócio. Posso ir? Pode, o senhor está convidado, seu padre. O padre foi para a célula, gostou tanto que ele falou no final da célula: eu posso ficar voltando aqui? Aí eles falaram: pode, seu padre. O padre ficou voltando e entregou a vida para Jesus. Aleluia. Ele voltou para a comunidade dele e falou: gente, eu conheci o evangelho de Jesus de uma forma diferente. Quem quiser ir comigo pode, quem não quiser, vocês fiquem à vontade. E hoje ele está pregando o evangelho. Eu dei um abraço nesse ex-padre. Pensa num homem que está cheio da presença de Jesus. Através das células, a revolução já começou, em nome de Jesus. Aleluia. E isso é só o começo, amém? Agora, qual o segredo da célula ser cheio de vida e de transformação permanente? É o discipulado. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu intitulo Discipulado, Instrumento de Deus para nossa cura e proteção. Eu começo com uma história que é verdadeira, apesar que foi tantos anos atrás que eu vi essa história, e eu já venho contando essa história há tantos anos, e cada vez que eu conto parece que eu vou melhorando ela. Então não posso garantir que o jeito que eu estou contando é do jeito original mesmo da história.
mas é uma história verdadeira. E aconteceu em Paris, muitos anos atrás. Tinha um homem, pelo jeito que ele estava vestido, parecia um empresário muito rico. E ele estava entrando no consultório de um psicólogo muito famoso lá em Paris. E ele começou a abrir o coração para aquele psicólogo. Ele começou a dizer: doutor, eu tenho muito dinheiro, eu sou muito famoso, eu tenho tudo que alguém talvez poderia pensar e desejar, mas não sou feliz, doutor. Tem um vazio dentro de mim. Agora, eu e você sabemos que o que ele precisava era de Jesus, mas o psicólogo também não tinha Jesus. Então o psicólogo olhou para o cara e pensou: rapaz, esse cara deve ser muito rico mesmo. E eu preciso manter esse freguês aqui, voltando no meu consultório. Eu preciso falar uma coisa que ele não está esperando. Eu preciso falar uma coisa que ele nunca ouviu de nenhum outro psicólogo. Aí ele pensou, ele falou assim: rapaz, sabe o que você precisa? Ele falou: o que, doutor? Você precisa ir para o circo. Ele falou: circo, doutor? Por quê? Não, é o seguinte, você tem que poder se autoanalisar melhor. A poeira emocional dentro de você tem que assentar para você poder se autoanalisar, para saber o que é que está faltando. Então, no circo você vai se relaxar emocionalmente, a poeira emocional vai poder assentar. Inclusive ele disse, nesse momento aqui em Paris, tem um circo famosíssimo no mundo todo. E é muito bom, rapaz, eu fui muito ajudado. Rapaz, é muito legal. Tem um palhaço lá que faz todo mundo. Esse palhaço é top. Ele é bom, rapaz. Você vai ver como vai mudar depois de você ouvir esse palhaço. Ele falou: doutor, eu acho que o senhor talvez não está me entendendo. Ele falou: por que você diz isso, rapaz? Ele falou: sabe por quê, doutor? Eu sou aquele palhaço. Eu sou aquele palhaço. E eu realmente sou famoso no mundo todo. E depois das minhas palhaçadas, quantas pessoas vêm e dizem para mim que eu ajudei com aquelas brincadeiras. Alguns até falam como o senhor fala, que a vida mudou, mas eu sei que não pode ter mudado a vida de ninguém não, doutor, porque eu continuo com o mesmo vazio, minha vida não está mudada. Agora, queridos, falo com muito carinho, mas quantas vezes que nós pastores, nós líderes de célula, nós cristãos, fazemos uma de palhaço. Nós falamos, essa vida com Jesus é maravilhosa, mas às vezes, por detrás daquela máscara, tem um cristão sangrando, que não está conseguindo vencer certos pecados, que não está conseguindo vencer. Você sabe que a palavra sincera vem do latim, que quer dizer sem cera, porque os atores gregos usavam máscaras de cera, e muitas vezes a máscara era uma máscara sorridente, mas por detrás daquela máscara tinha um ator muito triste. Quantos, até vindo para a igreja, estão brigando no carro, o marido, a esposa, cala a boca, nós estamos chegando perto da igreja. Tudo bem, mas depois nós vamos continuar essa conversa, viu? Aí chega na igreja, paz, irmãos, tudo bem? Misericórdia, Jesus. Agora,